A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Que Deus continue abençoando o domingo de vocês. Nesse trimestre estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo. Hoje nós temos a nossa lição de número 4, que tem por título A Atualidade dos Dons Espirituais. Então, nessa lição nós iremos estudar se os dons espirituais cessaram, ficaram apenas restritos na época dos apóstolos. Vamos deixar que a própria palavra de Deus ela nos responda essa pergunta. E antes, eu convido cada um de vocês para nós fazermos uma breve oração. Amém? Soberano e eterno Deus, Pai querido, Pai amado, te agradecemos por essa tarde, por essa oportunidade na tua presença. Convidamos a ti, Senhor, que se faz presente ao nosso coração e que através do teu Espírito Santo, Senhor, venha nos ensinar, nos renovar, nos fortalecer, nos preparar, Senhor, para a tua obra, Pai querido, Pai amado. Também te peço, Senhor, pela vida de cada um. Pai, eu não conheço o que está passando na vida de cada um, mas eu te peço, Senhor, supre todas as suas necessidades, sejam elas espirituais ou materiais, renova, fortalece, perdoa. Pai querido, Pai amado, salva, abre as portas de emprego, cura as enfermidades, Senhor, visita, Senhor, cada um deles, cada um dos enfermos, Pai. Aquilo que a ciência e a medicina não pode fazer, Pai querido, Pai amado, te peço, coloca as tuas mãos, Senhor, opera um milagre. Deus, querido Deus amado, nos ajuda, Senhor, nesse momento, Pai, a entender a Tua palavra, Deus querido, Deus amado. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O nosso texto áureo se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, e nos diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a nossa verdade nos diz que ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. E isso envolve o batismo no Espírito e os dons espirituais. Então, ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao 11. Então, esse vai ser o nosso texto base para a nossa lição. Vamos ler? Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro fé. Pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura. Pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Amém? Então vamos utilizar desse texto para nos aprofundar dentro dessa lição. Aqui nós temos alguns objetivos dessa lição, que é apontar a necessidade dos dons espirituais hoje. São necessários dons espirituais hoje na vida da igreja? Situar a função dos dons espirituais. Para que servem os dons espirituais? Reconhecer que os dons revelam a unidade na diversidade. Então, os dons eles servem para fortalecer o vínculo da igreja? É isso que vamos aprender dentro dessa lição. Introdução. Os pontos básicos da presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade, para a demonstração do poder de Deus perante o mundo, a edificação interna da vida da igreja, seu conforto e crescimento espirituais. Então, necessidade, função dos dons espirituais, a demonstração do poder de Deus perante o mundo e a edificação da igreja é o que nós vamos ver dentro dessa lição.
Primeira parte dessa lição nos fala sobre a necessidade dos dons espirituais hoje. É necessário ensinar na igreja sobre os dons espirituais, para que ninguém fique desinformado sobre o assunto. Por meio deles, confessamos o nome de Jesus e somos edificados. O apóstolo introduz a sessão afirmando que todos devem se inteirar melhor sobre os dons espirituais. 1. Exortação a conhecer os dons. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele nos exorta a conhecer os dons espirituais. Então, é uma coisa que nós temos que aprender. O que a palavra de Deus nos fala sobre os dons espirituais? Aqui em 1 Coríntios 1,7, ele nos diz: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, que não conheceis sobre o assunto, mas que possamos conhecer sobre o assunto e poder agir da maneira que Deus nos orienta a agir. Então, a finalidade aqui é que todos os crentes entendam os dons e a sua finalidade. Nós aqui temos duas palavras em grego, que é pneumáticos e charisma. São dois termos usados pelo apóstolo para os dons espirituais. O adjetivo pneumáticos é espiritual, Paulo emprega de forma substantivada. Tom pneumaticon, ou seja, literalmente, das coisas espirituais. O contexto mostra que ele se refere aos dons espirituais. O substantivo charisma, dom, é um cognato de charis, graça, ou seja, a palavra dom ela vem derivada da palavra graça. Então a ideia aqui foi dado pela graça. Então o dom oferecido pela graça de Deus. Aparece duas vezes a palavra dons, no versículo 4 e no versículo 9. São vários tipos de charismata, ou seja, são vários tipos de dons no Novo Testamento que o tempo e o espaço não permitem enumerá-los na presente lição, mas vamos abordar muitos deles durante o decorrer dessa lição, né? O que são os dons espirituais? Então, de acordo aqui com a declaração de fé das Assembleias de Deus, os dons espirituais são capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente, para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Esses recursos eles são operados por meio dos crentes de Jesus. Então, o texto aqui de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, nos diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Então, esse poder que capacita o crente, que fortalece o crente, que ajuda a igreja a se fortalecer, ela vem de Deus, ela não vem de nós. E ela tem uma duração, enquanto a igreja estiver na terra. Aqui, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 8 ao 10, nos diz assim: o amor ele nunca perece, então o amor ele não muda. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Então, quando a palavra de Deus nos fala que vai cessar os dons, é quando vier o que é perfeito. Então, quando vier o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Então, não precisará mais desses dons. Por quê? Porque já vamos estar junto com aquele que é perfeito. Isso envolve todo aspecto da vida cristã, como adoração, aqui em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 6 e versículo 26. Nos diz assim o texto: agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil, a não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina? Então, aqui no versículo 6 do capítulo 14, o apóstolo Paulo ele nos está falando sobre o uso dos dons. Que os dons ele têm uma finalidade, que é abençoar a vida da igreja, abençoar a vida dos seus servos, né, de ser também uma manifestação do poder de Deus para os gentios também, né, para os incrédulos também, uma manifestação. Mas ele tem que ser racional. Por quê? O apóstolo Paulo ele fala aqui, o que ele adiantaria fazer, por exemplo, uma pregação de 1 hora, você está dentro da igreja e tem uma pregação de 1 hora, o irmão pregando em línguas e não tem nenhum intérprete.
como você sairia beneficiado, como você ouviria aquilo que Deus quer. Então, as coisas de Deus são feitas em ordem e decência. Então, a gente tem o dom de variedade de línguas, mas também temos o dom de interpretação de línguas diante do texto aqui da palavra de Deus. Então, ele deixa bem claro que a finalidade dos dons espirituais, ela tem um propósito a ser cumprido. Então, é abençoar a vida do povo. Bem? No versículo 26, ele diz assim: Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, tem uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Então, ele fala que tudo seja feito para a edificação da igreja. Então, os dons, eles servem para a edificação da igreja. Parece muitas coisas estranhas lá fora. Aí quando você olha para aquelas coisas estranhas que acontecem lá fora, que às vezes levam motivos de chacota, né? E as pessoas acreditam que você é pentecostal, que você faz aquilo também, ou que dentro da sua igreja acontece aquelas outras coisas. Então, a palavra de Deus ela nos deixa bem clara que tudo é para a edificação da igreja. Qualquer manifestação que não tem uma sólida edificação para a igreja, ela não pode ser considerada como um dom vindo do Espírito de Deus. Amém? Porque Deus ele não faz nada à toa, Deus não faz nada sem nenhum propósito, sem nenhum sentido. Tem coisas que realmente não podemos compreender, mas que elas nos edificam. E tem muitas coisas que claramente não fazem parte desse tipo de edificação. Então, conhecer a palavra de Deus vai nos ajudar a separar aquilo que vem da parte de Deus e aquilo que às vezes vem da própria emoção humana, né? Ser pentecostal não significa você se privar do intelecto. E nós vemos muito isso na vida do apóstolo Paulo, né? Que fé e razão elas devem andar juntas. E assim a igreja ela cresce abençoada. Então vemos aqui também na evangelização, na operação de milagres, aqui Atos 19, 11. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Então quem fazia os milagres era Deus, através de Paulo. Então não era Paulo que fazia os milagres em si, era Deus que usava Paulo como um canal de derramar as suas bênçãos, de executar os seus milagres. Então aquela mesma palavra que nós vimos agora sobre os tesouros em vasos de barro, né? Tudo que é perfeito, tudo que é abençoador, só pode vir da parte de Deus. Então a verdadeira felicidade, ela só pode vir através de Deus. Os outros tipos de felicidade são passageiras, são momentâneas e não produz um efeito para a vida eterna. Também no exercício do ministério e na caminhada cristã. Tudo isso faz parte dos dons de Deus, que em 1 Timóteo 4,14 nos diz assim: Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Eles podem ser concedidos de repente, em qualquer fase da experiência cristã, ao ser batizado no Espírito Santo ou no início da fé. Então, a recomendação aqui para Timóteo, que fala: não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética. Então, essa mensagem profética também veio da parte de Deus. Então, aquilo que Deus confiou a nossas mãos, não podemos negligenciar. E esses dons, eles podem acontecer em qualquer momento durante a vida cristã, durante a experiência cristã. Pode ser quando for batizado no Espírito Santo ou logo no início da fé. Temos aqui Atos 19, versículo 5 ao 6. Nos diz assim: ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Então nós vemos aqui que foi no momento inicial
da fé cristã dessas pessoas, que o Espírito Santo de Deus lhe concedeu dons a elas. Então, o Espírito Santo ele pode atuar na sua vida em qualquer momento. O que devemos fazer é estar dispostos a buscar em Deus esse tipo de aproximação para que Deus venha operar a sua vontade através de nós. Todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento. 1 Coríntios 12, 31. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Então, a recomendação aqui do apóstolo é que vocês busquem com dedicação. Então, para buscar, tem que ter a dedicação, tem que ter um objetivo, tem que saber para que realmente serve os dons espirituais. Os dons espirituais jamais vão servir para benefício próprio, mas como já lemos que os dons espirituais têm o propósito de abençoar a vida da igreja, de fazer cumprir a vontade de Deus. Então, quando você, por exemplo, está buscando um dom espiritual, você está buscando com o propósito de abençoar a obra da igreja, aquilo que Deus estabeleceu para aquele dom. Então você não está buscando uma coisa para você próprio, mas uma coisa para abençoar. Você como parte da obra de Deus, você como parte da igreja de Deus, está querendo fazer com que aquele órgão vivo, que é a igreja de Deus, aquela função, quando nós falamos sobre os membros da parte do corpo, que você é uma parte viva daquele corpo, você está abençoando a igreja através daquilo que Deus depositou às suas mãos, depositou aos seus cuidados. Então, é zelo. Não só buscar, mas como perseverar na vida cristã, né? Às vezes Deus ele pode depositar um dom na nossa vida para que possamos ser atuantes, mas mesmo assim nós devemos fazer essa manutenção também. Como é feita essa manutenção? É sempre buscando cada vez mais estar próximo de Deus e cumprir a sua vontade. Segunda parte, a função dos dons espirituais. O uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal e no serviço da evangelização. Isso era uma realidade na época dos apóstolos e continua um fato na atualidade. Então, a função dos dons espirituais é sim essencial nas reuniões cristãs, na nossa vida pessoal e no serviço da evangelização. Não ficou restrito apenas à época dos apóstolos, né? Então a gente precisa do poder de Deus para que a sua obra ela venha caminhar, porque de nós mesmos o que é que vamos tirar, né? Se não for o poder de Deus para vencer todas as barreiras, todos os obstáculos, se não for o poder de Deus para moldar a nossa vida, porque sem a capacitação do Espírito Santo de Deus na nossa vida não tem a transformação necessária. Então nós somos realmente movidos em direção a Deus apenas através do Espírito Santo. É Ele quem convence o homem do pecado, é Ele que faz essa regeneração na nossa vida. 1. A lista dos dons. Há quem acredite que existem apenas 9 dons, pois interpreta como únicos os apresentados nos versículos 8 ao 10 do texto de 1 Coríntios 12. Mas o apóstolo apresenta mais 2 listas de dons nesse mesmo capítulo. Uma com 8 dons no versículo 28 e outra com 7, incluindo algumas repetições da primeira lista, versículo 29 e 30. Vamos ler aqui, versículo 28. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Então, nós vemos aqui que quem estabeleceu foi o homem? Não, foi Deus. Então, é coisa que vem da parte de Deus. Amém? Aí no versículo 29 continua. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres?
tem todos os dons de realizar milagres, tem todos os dons de curar, falam todos em línguas, todos interpretam. Então nós vemos que Deus ele faz essa distribuição para que um abençoe a vida do outro. Então Deus ele estabeleceu um propósito, Deus estabeleceu uma hierarquia aqui, Deus estabeleceu aqui as várias. Nós vemos que todo mundo, dentro do próprio corpo de Cristo, nós vemos que tem os braços, tem as pernas, tem os membros, tem os olhos, tem os ouvidos. Então, mas para que isso funcione de maneira perfeita, de maneira que venha fazer com que a obra de Deus venha caminhar, que nossas vidas sejam abençoadas. Então, nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos são mestres, mas Deus ele tem dons para cada um. Por isso que nós temos que buscar para que esses dons ele venha capacitar a vida da igreja, que ele venha abençoar a cada um. Então, o versículo 28 aqui ele apresenta de uma forma clara, né, os demais dons aqui. Então, repetindo aqui, mais uma vez, que Deus foi que estabeleceu. Primeiramente, ele estabeleceu os apóstolos. Então, tinha que alguém estar aqui encabeçando, que tinha que ter alguém que fosse direcionar. Aí depois Deus continua. Aqui nessa lista aqui, ele apresenta os profetas. Em terceiro lugar, os mestres. Depois, os que realizam milagres. Os que têm dom de curar. Os que têm dom de prestar ajuda. Então, prestar ajuda também é um dom da parte de Deus. Então, Deus, muitas vezes, ele vai te direcionar a prestar uma ajuda. Às vezes, Deus, você está aqui parado em algum lugar e Deus está te incomodando, tá? Deus está te falando assim, olha, quero que você vá até tal lugar e você ajude tal pessoa, quero que você ligue, quero que você comece a pensar naquela pessoa, você comece a fazer alguma coisa. Então, tem coisas que é Deus, ele está ajudando outra pessoa através de você. Os que têm dons de administração. Então, nós vemos também que quando é dom de administração vindo da parte de Deus, as coisas vão dar certo. Amém? Então, tudo tem a sua funcionalidade. E quando é dirigido pelo Espírito Santo, tudo funciona de maneira harmônica. Continuando aqui no texto acima, há ainda uma lista em Romanos e outra em Efésios. Romanos capítulo 12, versículos 6 ao 8, em Efésios 4, 11. Há quem afirme que a primeira lista é completa e as demais seriam expressões ou explicações desses 9 dons. Em nenhum lugar o apóstolo limita o número de dons. Essa explicação está de acordo com a declaração de fé das Assembleias de Deus. Então nós vamos ver mais 2 textos, aqui o de Romanos capítulo 12, versículos 6 ao 8 e o de Efésios 4, 11. Romanos 12. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Então, sempre aqui reconhecendo que nos foi dada pela a graça e diferentes dons. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Viu como a fé é importante também no uso de dons? Viu como buscar a Deus, se aproximar de Deus, ele pode fortalecer a nossa fé e o dom que ele colocou nas nossas vidas ser executado de maneira mais abençoadora? Se o seu dom é servir, sirva. Servir é um dom. Servir é um privilégio. O próprio Senhor nos deu esse exemplo, que ele veio para servir e não para ser servido. Ele já nos ensinou isso. Então, quando você está servindo, se sinta privilegiado, né? Então, tem muitas pessoas que às vezes falam assim, mas eu só faço isso, ninguém faz nada, isso aqui, mas servir é um dom. Você está abençoando a vida de alguém e está fazendo aquilo que Deus ele estabeleceu e nos deixou de exemplo para fazer. Então, servir é uma bênção, servir de acordo com a vontade de Deus é um dom. Então, Deus ele coloca esse amor de servir dentro do nosso coração também. Se é ensinar, ensine.
Se é dar ânimo, que assim faça. Você viu, irmãos, que até dar ânimo está aqui dentro da palavra de Deus, quando você vê alguém desanimado, seja um irmão, seja alguma outra pessoa, seja um colega de trabalho, de escola. Então isso também é um privilégio, é uma forma de amar, é uma forma de fazer a vontade de Deus. Mas qual a melhor forma de dar ânimo para uma pessoa? Se não é através daquilo que Deus coloca no nosso coração, se é através daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Assim poderemos dar um verdadeiro ânimo para a pessoa, você poderá dar uma verdadeira esperança para que ela recrie esse ânimo. Que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Então, muitos eles também eles têm esse ministério de contribuir generosamente. Então, as pessoas elas não precisam saber fazer tudo, elas não precisam ser atuantes em todos os dons, mas elas precisam ser atuantes naquilo que Deus confiou para elas. E isso tudo é bênção. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Romanos 12, 6 e 8. Então são muitas coisas que nós vemos dentro da palavra de Deus, que às vezes as pessoas achavam que nem era um dom, mas tudo isso são dons que vêm de Deus e que podemos usá-los na nossa vida e abençoar as pessoas e cumprir os propósitos de Deus. Aqui em Efésios 4:11 nos diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, cada um com a sua funcionalidade, cada um cumprindo aqui a vontade de Deus. No segundo ponto, nós temos a classificação teológica. Os dons mencionados em seguida são classificados em três grupos de três dons. Versículo 8 ao versículo 11 do texto de 1 Coríntios capítulo 12. A divisão mais conhecida é a seguinte. Então, classificando isso aqui em três partes, a letra A aqui tem os dons de revelação. Quais os dons fazem parte dos dons de revelação? É a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e discernimento de espíritos. Então, Deus ele pode te dar esse dom da palavra da sabedoria, né? Então, tem muitas coisas que você observa, por exemplo, na vida de Pedro, quando as pessoas falavam de onde vem todo esse tipo de sabedoria, então, apenas um simples pescador, de um galileu, de onde vem toda essa palavra? Então, vemos a capacitação do dom de Deus na vida de Pedro. Então, temos um exemplo aqui de sabedoria, da palavra da ciência ou da palavra do conhecimento, daquilo que está oculto para os homens e que Deus ele pode revelar. E do discernimento dos espíritos. Então, nós vemos isso também, um exemplo desse dom na vida do apóstolo Paulo, né? Então, vemos aquele caso daquela mulher que perseguia o apóstolo Paulo e ficava falando, olha, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Então, aparentemente, era uma palavra boa, era uma palavra de confirmação, mas quem estava falando por trás daquela moça não era um espírito da parte de Deus. E esse dom serviu para Paulo identificar da onde era aquele espírito. Hein? Então, nós vemos todos esses três primeiros dons aqui na vida de pessoas. E os dons sendo atuantes na vida da igreja, né? Então vemos que todos eles tiveram funcionalidade. Voltando aqui na palavra da ciência ou na palavra da revelação, hoje em dia é uma coisa assim difícil de você ver. Por exemplo, podemos também citar um exemplo do apóstolo Paulo diante do profeta Ágabo, e qual ele revela ali como Paulo seria preso. Então nós vemos que é uma palavra de revelação mesmo da parte de Deus. Mas não pode ser confundido com algumas coisas que acontecem às vezes na vida de algumas pessoas em muitas igrejas por aí. Vou te dar um exemplo. A palavra da revelação ela é bem específica.
ela deixa de maneira clara e não duvidosa um acontecimento. Então ela é bem específica mesmo, ela não pode ser genérica. Por exemplo, eu não posso chegar na igreja e falar assim, ó, Deus está me revelando que tem pessoas desempregadas dentro da igreja. Deus está me revelando que tem pessoas que estão enfermas aqui na igreja. Deus está me revelando que tem pessoas que pecaram na vida da igreja. Olha, dificilmente não vai ter desempregado, não vai ter enfermo, ou não vai ter pessoas que pecaram. Porque quem é que não peca, né? Sabemos que tem os pecados intencionais, os não intencionais, mas quem é que não peca? Não é verdade? Então, esse tipo de não pode ser considerado um tipo de revelação da parte de Deus, uma coisa genérica que vai servir para qualquer ocasião. Deus, ele é muito específico. Ele pode revelar o oculto das pessoas, mas esse negócio de generalização não é dom de Deus. Amém? Dons de poder, a letra B aqui. Fé, dons de curar e operação de maravilhas. Então vemos todos esses dons também presentes na vida da igreja. Nós vemos até um caso também do apóstolo Paulo também, que uma pessoa ficou cega por causa que ela estava fazendo aquilo que não era da vontade de Deus. Então ela foi castigada ali com uma cegueira temporária. Então nós vemos uma parte dos dons de poder, vemos a parte dos dons de curar, né, das maravilhas que Deus vem atuando na vida da igreja. E também temos a parte C aqui, que é os dons de inspiração. Os dons de inspiração são a profecia, a variedade de línguas e interpretação. Essa é uma das várias classificações, todas elas são didáticas. Então, os dons de inspiração, profecia, variedade de línguas e interpretação, né? Então, pode haver realmente vamos dizer, uma pregação em línguas desde que haja o intérprete junto, tá? Pode ter uma manifestação de línguas dentro da igreja, atuando, às vezes até interromper em algum momento, desde que haja o intérprete, né? Porque assim, diante de uma pregação, como é que vai levantar alguém usando o dom de línguas e não haja intérprete, vai interromper uma pregação da parte de Deus? Nós sabemos que tudo funciona com ordem, decência, e isso não tem aqui dentro da palavra de Deus, bem? Então nós vemos essa classificação teológica, vamos prosseguir. A classificação bíblica. Stanley M. Horton segue a divisão funcional feita pelo próprio apóstolo em 3 grupos: 2, 5 e 2, que duas vezes o adjetivo grego héteros, outro de tipo diferente, como, e a outro, pelo mesmo espírito, a fé, e a outro, a variedade de línguas. Nas outras vezes, o termo usado para outros é halos, outro de mesmo tipo, ou seja, então temos 2 tipos aqui. Se isso significa uma classificação ou divisão, seriam em 3 grupos: 2, 5, 2. Assim. Por exemplo, letra A. Dons do ensino ou pregação. Palavra da sabedoria e palavra da ciência. Dons de ministério. Fé, dons de curar, operação de maravilhas, a profecia e dom de discernir o espírito. Dons de adoração. Variedade de línguas e interpretação de línguas. Então vemos aqui outra divisão, né, citada pelo Stanley Orr, que nos dá a mesma compreensão anterior, só que classificado um pouquinho diferente, né? Mas que nos serve para entender que os dons de ensino, que é a palavra de sabedoria e a ciência, né? Então, nós vemos quando a palavra ela é bem ensinada, quando nós entendemos, compreendemos, quando ela traz algo que nos faz mudar de vida, que nos faz redirecionar aquele nosso posicionamento, né? Que pregado dentro da igreja, quando nós ouvimos aquela palavra maravilhosa, que nos ajuda a melhorar muito. Então, os dons de ministérios aqui, que serve para que a fé, os dons de curar, a operação de maravilhas, profecia, o dom de discernir o espírito, também os dons da adoração, variedade de línguas e interpretação de línguas.
ponto 4 aqui, para o que for útil. Então, esse é um ponto muito importante para nós. O Espírito Santo ele distribui os dons aos crentes, a cada um para o que for útil. Então, não existe dom do Espírito Santo que não tenha utilidade. Quando nós vemos algo acontecendo que não tem utilidade para a edificação da igreja, não podemos considerar como dom do Espírito. É proveitoso para edificação espiritual e crescimento numérico da igreja. A função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica para a edificação do corpo de Cristo. É, antes de tudo, autenticar a obra de Cristo. Atos 2:33. Não existe um reservatório ou um depósito de dons na igreja ou nos crentes para que cada um faça uso a seu bel prazer. Então, quando as pessoas tentam fazer o seu uso a bel prazer, então alguma coisa está errado aí, né? Eu, infelizmente, eu conheci pessoas que achavam que os dons viviam em função delas, né? Eu já no passado conheci pessoas que falavam que tinham dom de revelação e falavam assim, ah, qualquer coisa eu já vou chegar lá revelando. Mas como é que pode ser se não é o Espírito de Deus que nos revela, que nos direciona para esse particular? Então, ele serve para a edificação da igreja e não para o seu bel prazer. Então, quando nós vemos casos de pessoas que realmente tentam isso para a sua própria, eh, vamos dizer assim, para o seu próprio promoção espiritual. Então, pessoas que fazem isso apenas para, de uma forma assim bem clara assim, para aparecer, né? Então, as pessoas que fazem as coisas ou que tem, ou que às vezes Deus coloca um dom na mão delas e elas começam a usar de maneira inadequada, né? Para o seu próprio proveito, ou seja, por exemplo, você pode ver isso na vida de um pregador que a glória, ele está chamando mais a glória para si, ou um cantor que está chamando mais a glória para si, e nós vemos que isso a pessoa já está se distanciando, na verdade, da parte de Deus. Então, quando o propósito é errado, quando a adoração é direcionada para aquilo que não é Deus, já chega a virar uma idolatria, né? Então, nós vemos também que o Espírito de Deus também vai se afastando nesse caso. Nós vemos o que aconteceu com Herodes, que não deu a glória devida a Deus, e o que aconteceu com ele. E às vezes pode não ser uma morte rápida, uma morte instantânea, mas é uma morte espiritual, ao qual a pessoa vai morrendo aos poucos e depois, infelizmente, se afasta da presença de Deus, né? Já vimos muitos casos assim. O Espírito reparte particularmente a cada um como quer. É como o Espírito Santo quer e não como nós queremos. Os dons, portanto, não são atestados de espiritualidade e nem de santidade. Eles são concedidos para a edificação da igreja e o aperfeiçoamento espiritual dos crentes. Ou seja, Deus ele pode usar você, mesmo você estando com a sua vida toda errada. Por quê? Porque a finalidade é a edificação da igreja. Mas cada um de nós, diante do trono, vai ter que dar satisfação a Deus. Nós vemos aquela palavra de Deus que muitos chegarão diante dele e vai falar: Senhor, Senhor, não operamos muitos milagres no teu nome? Não profetizamos no teu nome? E o Senhor os falará claramente: em verdade, não vos conheço, apartai-vos de mim que praticais a malignidade, a maldade. Então nós vemos que os dons não são atestados de espiritualidade e nem de santidade. Eles têm propósito de edificação da igreja. Então Deus ele pode usar qualquer pessoa e nesse propósito de edificação da igreja, mesmo que a pessoa esteja não tão bem espiritualmente. Mas tudo é para a glória de Deus, né? Então por isso que nós falamos que nós temos que estar em constante contato com Deus para que não
venhamos a incorrer nesse erro, a nos afastar dos propósitos, da vontade de Deus, do seu desejo, e que o nosso coração seja voltado para Ele, né? Que Deus ajude cada um de nós nos nossos momentos de fraqueza, que muitos têm, que nós temos, que eu tenho, que Deus venha nos fortalecer, nos segurar pelas mãos, para que possamos estar sempre buscando a sua vontade. Muito cuidado, pois a soberba espiritual é a pior de todas e é pecado. Só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Então, somente devemos dar essa glória a Deus, não podemos ter soberba. Deus está nos abençoando, então temos que em todo momento ser gratos a Deus por aquilo que Ele depositou nas nossas mãos. Isaías 42:8 nos diz: Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Em Efésios 3:20-21 nos diz assim: Aquele que é capaz de fazer intimamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então a glória seja dada a Deus na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, não podemos esquecer que em todo momento devemos dar glória a Deus por tudo. A terceira parte aqui, os dons revelam a unidade na diversidade. O apóstolo esclarece que a diversidade de dons é uma necessidade e enfatiza que ela tem suas raízes no Deus Trino. Isso, à medida em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo manifestam suas atividades para a edificação da igreja. Então, os dons eles servem para edificar a igreja, para manter a igreja unida. Né? Então, quando nos concentramos nos dons de Deus, na sua finalidade, nos seus propósitos dentro da palavra de Deus, a igreja ela cresce de maneira mais harmônica. Mas quando nos esquecemos de tudo isso e quando focamos mais nas coisas que estão fora da vontade de Deus, fora, há mais separações, né? Então, hoje em dia, infelizmente, nós vemos pessoas focadas em assuntos mais seculares e por focar tanto em assuntos seculares, acabam muitas vezes quebrando a comunhão uns com os outros, né? Seja por causa de política, seja por causa de pensamentos distintos, é uma coisa infeliz. Então, nada daquilo que promove divisão dentro do corpo de Cristo é bom. E uma coisa, não interessa o que está acontecendo no mundo, não interessa o que você está vendo, o que está acontecendo, o que está passando. Nada foge do controle de Deus. E nosso objetivo está na eternidade. E não de viver uma vida com mais de 100 anos aqui, numa vida longa aqui. Deus pode até nos abençoar que tenhamos uma vida longa, próspera, abençoada, mas o nosso objetivo deve ser focar no céu. Esse é um assunto muito bom, é um assunto muito grande, e infelizmente o tempo não contribui. Mas tem muita coisa para ser falado, mas a gente sempre ficar no que aquilo que a Bíblia nos fala é bem melhor. Hein? Diferentes dons. Nós precisamos saber que são diferentes os dons da graça concedidos segundo a medida da fé. Temos dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé, que nós já lemos em Romanos 12:6. São 3 classes de manifestações, as quais revelam a atuação do Deus Trino: diversidade de dons atribuída ao Espírito, diversidade de ministérios relacionada ao Filho e diversidade de operações como a ação do Pai, versículos 4-6. Mas é o Espírito a fonte de todos os dons, que distribui os dons para a edificação da igreja. Então, nós vemos aqui a atuação da Trindade, a atuação da vida da igreja, a vida da igreja através dos dons. Então, vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo aqui atuando na nossa vida, né?
Então, Deus ele sempre está nos acompanhando ao longo da nossa jornada, né? Deus ele nunca nos desampara, ele nunca nos deixa só, né? Quando acontece é o homem que tenta sair da presença de Deus e não o contrário, né? Não é você estar buscando a presença de Deus e Deus jamais vai se afastar. Isso de jeito nenhum, né? Então, o ser humano é que procura se afastar da presença de Deus, né? Lembrando sempre que o Salmo 91, ele é bem claro, né? Que aquele que habita na sombra do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, a sua sombra descansará. Então temos que estar na presença de Deus para podermos descansar, né? Então, isso é muito importante. Os diferentes dons, mas Deus ele está aqui, ó, ajudando e está organizando a vida da igreja através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segunda parte aqui é a unidade. Então temos diferentes dons, mas também temos que ter a unidade. Temos diversidades de dons, de ministérios e de operações, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O termo diversidade é repetido uma vez para cada pessoa divina, mas em cada uma aparece a expressão: mas o Espírito é o mesmo, mas o Senhor é o mesmo, mas é o mesmo Deus. O único Espírito, o único Senhor e o único Deus referem-se às três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que aparecem de forma espontânea e automática. Aqui em Efésios capítulo 4, versículo 4 ao 6, nos diz que é um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Então, nós temos a mesma esperança. Por isso que não pode haver divisão dentro do corpo de Cristo. Não tem esperanças diferentes. Nós temos a mesma esperança. Há um só Senhor. Então, não pode haver divisão se há um só Senhor. Senhor, quando nós falamos a palavra Senhor, se refere ao dono das nossas vidas. Literalmente é isso que a palavra se refere. É alguém que escolhemos para ser o Senhor da nossa vida. E como podemos escolher nosso Deus como Senhor da nossa vida e agirmos de formas diferentes? Não tem como. Uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então nós temos diferentes dons, mas temos que manter essa unidade dentro da igreja, através do Pai, do Filho, do Espírito Santo, observando como Deus está atuando na nossa vida, como Deus ele tem demonstrado atuar dentro da sua palavra na vida da igreja. Por isso, é muito importante nós buscarmos os dons, mas buscarmos os dons com sabedoria, a sabedoria que a própria palavra de Deus nos dá, né? Então tem muitas vezes as pessoas no passado, elas desprezavam o ensino bíblico. Então elas falavam muitas vezes erroneamente. Eu cansei de ouvir isso, pessoas falavam, queriam ser muito espirituais e usavam aquele texto falando que a letra mata, mas o espírito edifica. Então elas falavam que estudar a palavra de Deus matava a vida espiritual, mas era o contrário. Nós temos que buscar tanto a sabedoria através da palavra de Deus e buscar a espiritualidade. Então, fé e razão, elas têm que andar juntas, né? Tudo nós vemos que os dons eles têm um propósito definido. Nós não vemos uma coisa assim, qual o propósito que você viu aqui dentro dessa lição através da palavra de Deus que não tinha um motivo, não tinha um objetivo a ser alcançado. Então, a palavra de Deus era clara. Fé e razão, ela deve andar juntos sempre, né? Nós temos até um assunto muito bem elaborado dentro de um livro que ele é prefaciado até por um irmão conhecido de vocês que se chama Paulo Romero. Esse livro aqui, ó, espero que esteja dando para ver.
pentecostal de coração e mente. Então, o coração e a mente, ela deve andar juntas, né? Nós vemos que muitos servos de Deus, no passado, olhando para o apóstolo Paulo, vemos ele era um homem sábio e cheio do Espírito Santo. Também tivemos vários irmãos sábios e cheios do Espírito Santo, vários cientistas, como Isaac Newton e Pascal e muitos outros, que eles eram cheios do Espírito Santo de Deus e homens sábios também. Conclusão: a manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo em que a igreja peregrinar na terra, isto é, até a vinda de Cristo. Essa é uma verdade pentecostal. A igreja atual necessita tanto do poder de Deus como nos dias apostólicos. A missão da igreja de hoje em nada difere de sua missão no passado. Hoje não é diferente e dependemos do poder sobrenatural na virtude do Espírito. E é isso que muitas vezes está enfraquecendo a vida da igreja. É não buscar a dependência do poder de Deus para a nossa vida, para nós caminhar, para nós atingirmos os objetivos propostos. Nós temos que buscar, sim, continuar buscando de maneira racional, de maneira equilibrada, os dons espirituais dentro da vida da igreja, na nossa vida, que possamos usar isso em favor da obra de Deus, em favor do ID de Mateus 28, 19 e 20, que possamos cumprir a vontade de Deus, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês e que possamos sermos renovados através da palavra de Deus, que possamos que o Espírito Santo ele venha fazer uma obra maravilhosa através de nós na vida de muitas pessoas que ainda também não conhecem a palavra de Deus. Amém, irmãos? Convido vocês para fazermos mais uma breve oração e que Deus continue abençoando vocês. Soberano e eterno Deus, Pai querido, Pai amado, eu te agradeço por mais essa oportunidade. Que o Senhor venha, Senhor, abençoar a vida de cada um. Ó, Senhor, nos ensina através da tua palavra aquilo, Senhor, que precisamos fazer, Pai. Faz, Senhor, com que possamos, Senhor, despertar, Pai querido, Pai amado, a cada dia mais, Senhor, que possamos olhar para Ti, Senhor, que possamos olhar para cima, para os Teus propósitos, para a esperança que nos deixasse. Ó, Pai querido, Pai amado, que a Tua fé, Senhor, que entregasse a nós, Senhor, que a fé que entregasse a nós, Senhor, que ela venha, Senhor, nos direcionar a cada vez mais, Senhor, que possamos buscar, Senhor, a unidade dentro da igreja, Pai querido, Pai amado. Abençoa, Senhor, todos, Senhor, fortalece e renova, Senhor, a cada dia mais. Abençoa, Senhor, mais uma vez, Senhor, a sua vida espiritual, sua vida material, Pai. Fortalece, Senhor, nos renova a cada dia, Senhor. Ó, Pai querido, nos enche com Teu Espírito Santo, com sabedoria. Ó, Senhor, vem nos fortalecer. É isso que eu te peço, te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até quando Deus nos preparar de novo outra oportunidade. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês.